Olá, esse vídeo é a continuação da farmacologia GABAérgica e glutamatérgica. Bom, falando sobre as classes e agentes farmacológicos do GABA, nós vamos nos concentrar nos agentes que atuam no receptor GABA-A, presente no sistema nervoso central, em todo o sistema nervoso central. Então, os agentes farmacológicos, eles são classificados em agentes de ação direta, que relacionam-se ao receptor GABA-A e, consequentemente, nós temos agonistas, antagonistas e moduladores, e nós temos os agentes de ação indireta, que não está relacionado ao receptor GABA-A. Nesse caso, nós temos os inibidores do metabolismo do GABA, do neurotransmissor, e são chamados agonistas indiretos inespecíficos. Dando maior ênfase aos agentes de ação direta, nós temos aqui uma figura representativa do GABA-A. E você pode observar que o GABA-A apresenta diversos sítios ativos, diversos sítios de ligação. O sítio de ligação ao GABA, ao próprio GABA, que é o ligante endógeno, e, consequentemente, aos seus agonistas e antagonistas de receptor, que se utilizam do mesmo sítio ativo do GABA. E nós temos os moduladores, que são agentes farmacológicos que atuam em outros sítios ativos do receptor GABA. Isso é extremamente importante ficar claro, porque nós iremos falar e nos deter nos benzodiazepínicos e nos barbitúricos, que são moduladores do receptor GABA-A. Falando dos inibidores do metabolismo do GABA, ou seja, agonistas indiretos inespecíficos, esses são utilizados principalmente no tratamento da epilepsia. Basicamente, a epilepsia, a convulsão, está relacionada a uma situação de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Por isso se utiliza medicamentos que atuem nos neurotransmissores inibitórios, para que iniba a atividade do sistema nervoso central, controle a hiperexcitabilidade. Nesse contexto, nós temos dois fármacos, a tiagabina, que é um inibidor do transportador do GABA, ou seja, se vai inibir o transporte do GABA para o neurônio pré-sináptico ou célula glial, vai ficar mais GABA na fenda sináptica. E nós temos a vigabatrina, que é o inibidor da GABA transaminase, ou seja, vai inibir a enzima que metaboliza, que destrói o GABA. Nesse contexto, o GABA que foi direcionado, que foi recaptado pelo neurônio pré-sináptico, ele vai ser armazenado novamente em vesículas para ser liberado novamente. Então, vai ter uma maior liberação de GABA e não a sua metabolização, a sua destruição. Esses são os agentes, os agonistas indiretos. Falando agora dos moduladores do GABA, que atuam no receptor GABA-A. Estes são ditos hipnóticos e sedativos, que têm como principal indicação diminuir a função do sistema nervoso central, gerando calma e sonolência e, consequentemente, sedação, por deprimir de maneira dose-dependente o sistema nervoso central. Então, esses medicamentos, esses fármacos que iremos abordar, que são moduladores do GABA-A, eles levam uma sedação branda até o coma e, consequentemente, a morte. Nesse contexto, esses medicamentos, esses moduladores do GABA-A, eles devem ser prescritos, principalmente sob controle especial, uma vez que atua no sistema nervoso central. O fármaco sedativo tem a capacidade de diminuir a atividade do sistema nervoso central, ou seja, modera a excitação e leva um quadro de calma, acalma o sistema nervoso central. Já quando esse fármaco, ele é prescrito para um hipnótico, para ser hipnótico,
ele vai produzir sonolência num quadro de facilitar o início e manter o sono. Essas são as indicações clínicas para os moduladores do GABA-A. E esses moduladores, eles são utilizados no tratamento da ansiedade patológica. E o que seria a ansiedade patológica? É uma sensação, é um estado desagradável de tensão ou apreensão, geralmente quando a fonte é desconhecida. Nesse contexto, eu trouxe a odontofobia, que justamente é a ansiedade, é o medo, né, do médico cirurgião dentista, né, do dentista. E essa odontofobia está justamente associada a um estado desagradável de tensão, apreensão do paciente ao se deparar com a consulta clínica. Outros sintomas da ansiedade, né, que estão relacionados à ansiedade patológica, é justamente a necessidade de reafirmação, sudorese, insônia, problemas de memória, dores de cabeça, pensamentos excessivos, alterações gastrointestinais, baixa concentração, taquicardia ou dor no peito, sensação de falta de ar, preocupações constantes e a procrastinação. Esses são pontos importantes, sintomas que nos faz refletir e nos faz buscar ajuda clínica, médica, nesse cenário da ansiedade patológica. Enquanto aos hipnóticos e sedativos estão associados à indicação devido à insônia. A insônia é, de uma maneira geral, a diminuição da quantidade ou da qualidade do sono. Existem várias classificações de insônia. E, no entanto, a temporal é bastante importante. Uma vez que a insônia transitória, ela pode ser observada em dias, durante dias, a insônia breve até 3 semanas e a insônia crônica quando passa mais de 3 semanas. Quais são os principais moduladores indicados, né, para esse tratamento hipnótico sedativo? Principalmente nós temos os benzodiazepínicos para essa terapia. Os barbitúricos foram os primeiros a serem utilizados, no entanto, hoje em dia não são indicados para o tratamento, né, para ser um hipnótico sedativo. Ele é utilizado para outras patologias envolvendo o sistema nervoso central. No entanto, os dois são moduladores do GABA-A e atuam de maneira diferente. Os benzodiazepínicos, eles aumentam a frequência de aberturas do canal. Eles são ditos agonistas alostéricos do GABA, ou seja, lembra que o GABA ele é um ligante endógeno que possui um sítio ativo no receptor GABA-A. Já o benzodiazepínico, ele é um agonista alostérico. Ele não se liga no mesmo sítio ativo do GABA. No entanto, quando ocorre a ligação do GABA no seu sítio ativo do receptor GABA e a ligação do benzodiazepínico no sítio ativo do benzodiazepínico, vai ocorrer o quê? Um sinergismo de resposta e, consequentemente, esse benzodiazepínico ele ajuda o GABA em seu efeito, que no caso é depressor do sistema nervoso central. Já o barbitúrico, ele tem a capacidade de aumentar o tempo de abertura do canal GABA-A. E a sua ação, seu efeito, é independente do GABA, ou seja, pode ter GABA se ligando ao seu receptor, ao seu sítio ativo, como não. O barbitúrico ele vai atuar. De uma maneira geral, temos essa figura, esse gráfico para nos ilustrar. Nós temos a corrente de cloreto, ou seja, o influxo de cloreto, em função da quantidade, na dose de 2 fármacos, o midazolam, que é um benzodiazepínico, e o pentobarbital, que é um barbitúrico. Se nós analisarmos inicialmente, a linha pontilhada nos indica a concentração de GABA presente nessa célula e, consequentemente, vai ter o influxo de cloreto, uma vez que 0 seria o canal está fechado e, a partir do momento que o canal está aberto, vai ter o influxo de cloreto. Já tendo em vista essa baixa concentração de GABA e a adição de midazolam, do benzodiazepínico,
vai haver um aumento decorrente de cloreto, ou seja, vai ocorrer um aumento no influxo de cloreto. Resultado semelhante, né? A ideia é quando nós temos a adição do pentobarbital, que é um barbitúrico, onde nós vamos observar um aumento da corrente de cloreto, do influxo de cloreto. Esse gráfico nos revela uma segunda situação. O mecanismo de ação do barbitúrico, ele envolve o aumento do tempo de abertura do canal. Consequentemente, se eu passo um tempo a mais o canal aberto, vai ter um maior influxo de cloreto do que o midazolam, que é um benzodiazepínico, e o benzodiazepínico, o seu mecanismo de ação, interfere na frequência de aberturas do canal. Então, a abertura do canal vai ser mais frequente. No entanto, entre aumentar a frequência e o tempo de abertura vai promover um maior influxo de cloreto do que o aumento da frequência da abertura do canal. Entrando nos benzodiazepínicos, precisamos compreender que os benzodiazepínicos, eles são os fármacos atualmente utilizados e prescritos para o controle como hipnóticos sedativos. Eles todos apresentam uma estrutura química, um anel químico semelhante, que é o anel benzodiazepínico, a estrutura benzodiazepínica. E aqui eu trouxe vários exemplos dessa classe. Alprazolam, diazepam, clonazepam, midazolam, bromazepam e lorazepam. Em relação ao metabolismo desses benzodiazepínicos, eles são metabolizados no fígado, né, pelo metabolismo hepático, e dependendo dos metabólitos ativos produzidos, estes são ditos como tendo ação curta, meia-vida curta, meia-vida, ação intermediária e ação prolongada. Aqui nós temos diversos exemplos de benzodiazepínicos e diversos metabólitos ativos que estão associados. Então, se você observar, vamos ter, por exemplo, o diazepam como um fármaco de ação longa, né, por produzir metabólitos também de ação longa e ação intermediária. Nós temos o alprazolam como ação intermediária, porque ele produz um metabólito ativo de ação curta. E nós temos um exemplo, o midazolam, que ele tem como característica ação curta, produzir um metabólito de ação curta também. No entanto, todos esses metabólitos dos ansiolíticos, eles devem passar pelo metabolismo, né, pela reação enzimática de fase 2, que geralmente é a glicuronidação, para serem inativados e, consequentemente, serem eliminados do organismo. Bom, os benzodiazepínicos, eles são bastante utilizados, prescritos, devido à sua maior segurança, onde uma maior dose, né, quanto maior a dose, mais nós vamos ter efeitos progressivos inibitórios do sistema nervoso central. Então, inicialmente, nós temos o efeito ansiolítico, sedativo ansiolítico, anticonvulsivante, o hipnótico, o coma e, consequentemente, a morte. Então, nesse contexto, os benzodiazepínicos são mais seguros, onde a dose letal ela é mais de 1000 vezes maior do que a dose terapêutica típica, e assim sendo mais seguros. É importante também lembrar que por esses fármacos serem moduladores do GABA-A, por produzirem efeito de sedativo e hipnose, também, dependendo da dose, os benzodiazepínicos têm um efeito estupor, que é justamente quando o indivíduo que consome, ele não se lembra, vai ter um efeito de anamnese, de amnésia, e não se lembra do ocorrido, né? Enquanto
o efeito do fármaco está no organismo, ele não vai se lembrar. E esses benzodiazepínicos podem ser utilizados e são utilizados bastante no processo, né, em algo negativo, como o golpe do Boa Noite Cinderela, por exemplo, o Rohypnol, que é bastante utilizado, uma vez que as pessoas, né, que entram em contato com esse fármaco, elas vão ser sedadas e não vão se lembrar do ocorrido. Então, esse é um uso inapropriado dos benzodiazepínicos. E é importante também falar que o flumazenil, ele é um antagonista do receptor de benzodiazepínicos. Ou seja, se ocorrer uma superdosagem, uma intoxicação, né, que é por superdosagem de benzodiazepínicos, nós temos, quando ocorre uma overdose desses benzodiazepínicos, nós temos um antagonista, nós temos o antídoto, que é administrado via endovenosa, ou seja, ele é administrado em hospitais, né, em urgência, e assim ele bloqueia, né, a ação dos benzodiazepínicos, apenas dos benzodiazepínicos. Ele não tem ação com os barbitúricos, ele é um antagonista de benzodiazepínico. Em detrimento a isso, também se utiliza mais os benzodiazepínicos como ansiolíticos e sedativos do que os barbitúricos. E a prescrição de todos os benzodiazepínicos, eles são tarjados e tem uma tarja preta, onde diz venda sob prescrição médica e o abuso deste medicamento pode causar dependência. Entenda que todo medicamento que atua no sistema nervoso central, esses que deprimem o sistema nervoso central, eles podem causar dependência e, consequentemente, eles precisam ter a sua venda controlada. Nesse contexto, nós temos a notificação de receita B1, onde essa notificação deve ser preenchida corretamente pelo prescritor, devendo ter o medicamento, substância, a quantidade, a forma farmacêutica, a dose e unidade posológica, a posologia, a identificação correta do paciente com nome e endereço, a data, assinatura e o carimbo, a identificação do emitente, o número individual da série e a identificação do comprador pode ser adicionada no momento da venda nas drogarias, nas farmácias comunitárias. A validade da receita, dessa notificação de receita, é 30 dias a partir da data da prescrição. Bom, finalizamos essa parte, né, que envolve os benzodiazepínicos e nos próximos vídeos falaremos sobre os barbitúricos e os outros fármacos GABAérgicos e glutamatérgicos.